Então, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o assunto que dominou o noticiário brasileiro nesta semana. E você pode estar se perguntando por que esse tema está abrindo o De Leste a Oeste, um programa dedicado à política internacional? A resposta é simples, porque, embora o Brasil esteja no centro dessa história, ela envolve diretamente os Estados Unidos, as relações entre os dois países e um dos instrumentos mais importantes da política comercial americana. E, acima de tudo, esta é uma história que vai muito além de tarifas e comércio. Ela envolve poder, pressão internacional e, claro, geopolítica. Apesar de toda a repercussão, muita gente ainda tenta entender como funciona esse instrumento da legislação comercial americana, que existe há mais de 50 anos, já foi utilizado por diferentes presidentes dos Estados Unidos e pode resultar em importantes medidas contra outros países. Mas, afinal, o que é a Seção 301? Como ela surgiu e como se transformou em uma das ferramentas mais importantes da política comercial dos Estados Unidos? É o que a gente explica agora para você. Nos últimos meses, uma expressão até então pouco conhecida por grande parte dos brasileiros passou a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos: Seção 301. Mas, afinal, o que é a Seção 301? De onde ela veio? E como um instrumento criado há mais de 50 anos pode hoje afetar diretamente a relação comercial entre as duas maiores economias das Américas? A história começa em 1974. Naquele ano, o Congresso americano aprovou o Trade Act, uma ampla legislação destinada a reorganizar instrumentos da política comercial dos Estados Unidos em um momento de profundas transformações na economia mundial. Dentro dessa lei estava a Seção 301. O objetivo era oferecer ao governo americano um mecanismo para reagir quando outros países adotassem práticas consideradas injustas, discriminatórias ou prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos. Em tempos simples, a lógica era a seguinte: se uma empresa ou um setor americano estivesse sendo prejudicado por uma política adotada por outro governo, Washington teria um instrumento legal para investigar o caso, negociar uma solução e, se necessário, responder. Essa resposta poderia incluir diferentes medidas comerciais, entre elas a imposição de tarifas. Ao longo dos anos 1980, a Seção 301 ganhou enorme importância. Os Estados Unidos enfrentavam disputas comerciais cada vez mais intensas, especialmente com grandes economias exportadoras. Washington utilizou o instrumento para pressionar parceiros comerciais a abrir mercados e modificar práticas consideradas prejudiciais aos interesses americanos. Durante o governo de Ronald Reagan, em uma das disputas comerciais mais emblemáticas da década de 80, os Estados Unidos abriram um processo envolvendo o acesso de semicondutores americanos ao mercado japonês. A pressão levou a um acordo comercial entre Washington e Tóquio em 1986. No ano seguinte, porém, o governo Reagan concluiu que o Japão não estava cumprindo compromissos importantes assumidos no acordo. A resposta foi contundente. Utilizando sua autoridade sob a Seção 301, Reagan determinou tarifas de 100% sobre determinados produtos japoneses. O episódio mostrava que, mesmo para um presidente profundamente comprometido com os princípios do livre mercado, o comércio internacional não significava aceitar passivamente práticas consideradas prejudiciais aos interesses americanos. Em 1988, uma reforma da legislação comercial fortaleceu ainda mais o mecanismo e criou o que ficou conhecido como Super 301,
ampliando a pressão para que o governo identificasse e enfrentasse barreiras consideradas prioritárias ao comércio dos Estados Unidos. Mas o cenário internacional começaria a mudar. Em 1995, entrou em funcionamento a Organização Mundial do Comércio, a OMC, com um sistema multilateral destinado à solução de disputas comerciais entre países. A partir daquele momento, o uso unilateral da Seção 301 passou a conviver com as regras e os mecanismos de resolução de controvérsias da nova organização. O instrumento americano, porém, não desapareceu e não ficou restrito aos governos republicanos. Durante a presidência do democrata Bill Clinton, a Seção 301 continuou fazendo parte do arsenal comercial dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano de 1995, Washington ameaçou impor sanções bilionárias contra produtos chineses em meio a uma disputa sobre violações de propriedade intelectual, levando Pequim a firmar um acordo com o governo americano. Também naquele ano, após uma petição apresentada pela Kodak, o governo Clinton abriu uma investigação sob a Seção 301 sobre barreiras enfrentadas por empresas americanas no mercado japonês de filmes e papéis fotográficos. Os episódios mostravam que, mesmo diante da nova estrutura multilateral representada pela OMC, independentemente do partido no poder em Washington, os Estados Unidos continuavam dispostos a recorrer à sua própria legislação comercial para pressionar governos estrangeiros e defender os interesses e acesso de empresas americanas aos mercados internacionais. Décadas depois, a 301 voltaria ao centro da política comercial americana. Durante o primeiro governo de Donald Trump, o mecanismo foi utilizado em uma das maiores disputas comerciais da história recente. Em 2017, o governo americano abriu uma investigação sobre práticas econômicas da China relacionadas, entre outros pontos, à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. A investigação concluiu que determinadas práticas chinesas prejudicavam empresas e interesses americanos. Washington respondeu com tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos importados da China. A Seção 301 havia novamente se transformado em uma das ferramentas mais poderosas da política comercial dos Estados Unidos. Mas o funcionamento desse mecanismo não depende simplesmente da vontade do presidente em exercício. A aplicação da Seção 301 segue um processo formal de investigação e análise. Durante o processo, são realizadas consultas, recebidos comentários de empresas, setores econômicos e outras partes interessadas e podem ser realizadas audiências públicas. Ao final, o governo americano decide se a prática investigada pode ser objeto de ação sob a Seção 301. Se a resposta for positiva, os Estados Unidos podem adotar medidas destinadas a pressionar o outro país a eliminar ou modificar aquela prática. Entre essas medidas estão as tarifas. Mas a Seção 301 não se limita a uma discussão sobre impostos de importação. Ela pode alcançar disputas envolvendo acesso a mercados, propriedade intelectual, comércio digital e diferentes políticas adotadas por governos estrangeiros que Washington considere prejudiciais aos interesses comerciais americanos. Em julho de 2025, por determinação do presidente Donald Trump, a USTR abriu formalmente uma investigação sobre uma série de atos, políticas e práticas adotadas pelo governo brasileiro. O processo passou a examinar questões relacionadas ao comércio digital e aos serviços de pagamento eletrônico, tarifas consideradas injustas ou preferenciais, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso do etanol americano ao mercado brasileiro e o desmatamento ilegal. Durante meses, o governo americano recebeu documentos, comentários e depoimentos.
Mais de 30 testemunhas participaram do processo e centenas de manifestações e respostas foram apresentadas. Em junho, o governo americano anunciou sua conclusão. Segundo o órgão, determinadas práticas adotadas pelo Brasil foram consideradas irrazoáveis ou discriminatórias e responsáveis por prejudicar ou restringir o comércio dos Estados Unidos. Empresas, representantes de diferentes setores econômicos e outras partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar seus argumentos diante do governo americano. A Seção 301 nasceu em uma época em que os Estados Unidos buscavam instrumentos para defender seus interesses comerciais diante de uma economia mundial em transformação. 52 anos depois, ela continua fazendo exatamente isso. O que mudou foi o tamanho das disputas, a complexidade da economia global e o peso que uma decisão tomada sob essa legislação pode exercer sobre países inteiros. Entender a Seção 301, portanto, é fundamental para compreender o que está acontecendo agora entre Brasil e Estados Unidos. As tarifas que chegam ao centro do debate são apenas a parte mais visível de um processo longo e muito maior. Um processo que começou com uma investigação, atravessou meses de consultas e audiências e colocou sob análise uma série de políticas brasileiras. E que agora chega ao momento mais importante, a decisão dos Estados Unidos sobre como responder. Bom, nós vamos permanecer nesse assunto porque há muitos desdobramentos importantes para a gente analisar ao longo do programa, mas antes de entrarmos especificamente nas decisões desta semana e no que elas podem representar para o Brasil, deixa eu chamar meus parceiros para a gente começar uma visão um pouco mais ampla de tudo o que está acontecendo, porque aqui cada pedacinho de notícia a gente tem um quebra-cabeça, não é isso, Flávio? Pois é, Ana, essa sessão ela é bastante direta, objetiva, uma coisa que eu achei curiosa pesquisando sobre essa sessão, porque geralmente você tem uma burocracia muito grande. Tudo bem que a burocracia americana ela não parece nem um pouco com a brasileira, apesar de às vezes também ser muito labiríntica. Agora, essa sessão ela é muito direta e reta, ou seja, o governo americano ele pode, na prática, apelando a este ato, né, de 1976, se não me engano, usar unilateralmente as medidas do governo numa relação comercial. Obviamente que comercial aqui deve ser colocado sempre com algumas aspas, porque o comercial ele sempre também depende de alguma coisa política. Só você pensar, por exemplo, no embargo, o famoso embargo americano a Cuba. Quer dizer, Cuba pode negociar com o mundo inteiro. O problema são os próprios Estados Unidos. Aí vai lá, os cubanos, a esquerda mundial até hoje tá lá dizendo, tá vendo, Cuba é uma miséria, não é por causa do socialismo. É porque ela não consegue fazer livre comércio com os americanos, com os Estados Unidos. Pô, mas o que vocês estão querendo também, né? Agora, este ato, que é bem posterior a este embargo, ele é unilateral, apesar de o sancionado a partir deste ato ele poder recorrer ao OMC, também não vai ter muita felicidade, provavelmente, porque o principal do OMC são os próprios Estados Unidos, e você vai lidar com propriedade intelectual, tráfico de influência, muitos dos crimes ou questões comerciais delicadas numa relação bilateral ou multilateral, no caso. Agora, o Brasil ele está sofrendo... eu vou falar uma coisa aqui que pode gerar uma polêmica e eu espero que gere de verdade. Os Estados Unidos, eu não acho que eles estão tão certos assim. O governo brasileiro também está errado, mas também tem alguns pontos aí que precisam ser revistos, obviamente. Por quê? Você faz essa sanção a partir, né, da sessão, você faz uma sanção e vai afetar alguns produtos para a importação americana, ou seja, o que sai do Brasil e vai para lá. E o que nós vendemos para os Estados Unidos? Tem os casos mais óbvios, tipo café, suco de laranja, alguns insumos, principalmente minério de ferro, e você tira. Os americanos tiram estas coisas que vão afetar a inflação, vão afetar os interesses deles próprios. Dos fatores que foi mais interessante estudando, aliás, eu quero estudar mais, porque eu obsessivo pesquisando sobre isso, é a aviação civil. Ou seja, a Embraer, ela produz, mas quase
tudo do avião. É a borracha da porta até o motor, a turbina, o tipo de laser usado. Gente, todos os detalhes são produzidos aqui no Brasil. E os americanos amam a Embraer. Falam assim, não, peraí, deixa a Embraer quietinha, deixa tudo que tem de aviação civil funcionando, não vamos sancionar nada. Agora, todo o resto fica extremamente tenso, confuso, e infelizmente eu acho que isso aí pode favorecer muito certas pessoas ruins nessa eleição. Mas deixa eu te perguntar, então, Flávio, antes de passar para o Bernardo e para o Ivan, quando você critica esse lado dos Estados Unidos, o que especificamente você acha que é injusto em relação ao Brasil? Eu vou falar principalmente em relação ao Pix, tá? Porque eu vi que a informação estava muito desencontrada, eu não estava entendendo, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais dura a respeito disso. O Pix, por exemplo, ele tem o problema de não ser tão seguro, tanto que os assaltos no Brasil agora estão sempre envolvendo o assaltante já fazer um Pix ali imediatamente, né? Faça um Pix de 30 mil reais, acabo com a vida de uma pessoa ali na frente dela mesma. Só que esta não é a questão fundamental do Pix para os Estados Unidos. A questão é que o Banco Central, vou tentar entender uma coisa aqui, ó. O Banco Central, ele é o regulador do sistema financeiro, certo? Ele é o dono do Pix. Isso significa, esse entendimento de um dos documentos dos Estados Unidos, desses que foram divulgados nessa semana, que o próprio regulador, ele tem interesse no Pix. E isso vai prejudicar cartões de crédito, fintechs, wallets, né, essas carteiras de dinheiro digital dos Estados Unidos. Então, o Banco Central ele estaria operando dentro do mercado contra interesses americanos a favor de si próprio. Tem um detalhe aqui, o Banco Central não está exatamente lucrando no sentido que nós entendemos com o Pix. Eu acho que é importante explicar isso, até o próprio Flávio Bolsonaro parece que está indo para os Estados Unidos para tentou explicar isso nos Estados Unidos, né? Para mostrar para as pessoas, para o governo americano como é que a coisa funciona, porque o Pix, ele pode, tudo bem, American Express, Visa, Master, essas coisas, eles têm um novo concorrente. Só que assim, ninguém tá ganhando dinheiro com isso. E aí vem o segundo ponto, que esse é interessante para a gente pensar no ponto de vista jurídico, porque o Pix, ele exige que cada banco, o aplicativo de cada banco, ele tenha lá a opção de como você vai fazer a transferência, e você vai colocar lá de cara, é obrigatório isso, tá? Tem uma norma do Banco Central para isso, você coloca de cara o Pix, ele não pode estar menos destacado do que algumas outras coisas que sejam mais caras. Então o Pix, além de ser barato, ele influencia numa empresa americana no seu aplicativo. Então eles estão reclamando de uma coisa, honestamente, de só menos importância, entendeu? Sendo que isso aí é um ativo muito interessante para o Brasil. Vamos lembrar, né? O Pix, ele surgiu lá, os estudos iniciais, ainda no governo Temer, e quem implementou de fato a fase final foi o governo Bolsonaro. Quer dizer, Flávio Bolsonaro, ele precisa vender ainda esta, vamos dizer, interpretação de que o Pix, ele é um ativo do Brasil, não é um ativo do governo atual, inclusive um ativo, né, dos próprios Bolsonaro. Tá, mas eu vou jogar então lenha na fogueira aqui em relação ao Pix, porque vou passar para o Bernardo e depois, se o Flávio quiser voltar ao assunto do Pix, porque tem um ponto. Não, porque tem um ponto que o Marco Rubio, acho que o Ivan também já deve ter visto essa declaração do próprio Departamento de Estado. Em relação, não apenas em relação ao Pix, mas o Pix também está envolvido na lista de ferramentas que os Estados Unidos não têm como gerenciar ou vigiar em relação ao narcoterrorismo e ao sufocamento das artérias financeiras desses esquemas. O Pix não tem essa vigília que os americanos têm no sistema de SWIFT, né? No sistema bancário de SWIFT. E uma das reclamações do Marco Rubio é essa. Nós não sabemos como a lavagem de dinheiro ou até o dinheiro correndo do próprio PCC e do Comando Vermelho através do Pix, a gente não tem como ver isso. E a gente sabe muito bem que sem você sufocar as artérias financeiras dessa turma, a turma nada de braçadas. Bernardo, suas considerações, além do que também, como nós vimos no vídeo,
A seção 301 ela vem sendo usada por Reagan, Clinton, Donald Trump, Joe Biden, ou seja, não é uma implicância do Trump apenas. Não, Ana, ela já foi usada contra a China, contra o Japão, contra diversos países, em diversas medidas, né, mais ou menos, né, como foi no caso do Brasil agora, ou seja, não foram todos os produtos, né, teve várias exceções, mas teve alguns que, de fato, a coisa recaiu. A questão que eu acho, Ana, que está no fundo do PIX, e que eu acredito que os Estados Unidos, como é que eu posso dizer, não podem deixar isso tão claro, mas eu entendo muito a motivação por trás, e esta deve ser aqui, depois eu quero ouvir até a opinião de vocês aqui, é uma análise que eu estou fazendo, eu não posso nem colocar nas costas do programa aqui, mas é uma análise pessoal. É que, mais uma vez, a gente tem que olhar as coisas, como este é um programa de análise geopolítico, nosso foco é esse, do ponto de vista geopolítico. A gente vem falando desde agosto de novembro, aliás, do ano passado, da nova doutrina Monroe, não é isso? E os Estados Unidos querem manter a projeção e o controle do mercado financeiro, dos apoios militares, evitar grandes inimigos ou sociedades desconjuntadas, desorganizadas no seu backyard, né, no seu quintal, o que envolve principalmente o que eles chamam de hemisfério ocidental, que é diferente de ocidente, que seria então as 3 Américas aqui onde nós estamos e, vamos dizer, os 2 grandes oceanos que ladeiam os Estados Unidos, o Atlântico e o Pacífico. Ponto. Essa é a grande estratégia. Vamos dizer, a prioridade da estratégia, né? Então, quando você tem aqui no Brasil um sistema como o PIX, que, vamos dizer, para nós brasileiros é uma mão na roda, funciona muito bem, é rápido, é prático, etc. Eu me lembro de 1 ou 2 vezes de dar um problema que você não consegue fazer. Ontem eu tive um problema no Nubank, mas era uma coisa do banco que eu queria comprar uma fralda para o meu filho, entendeu? Mas era um problema do banco, não do PIX em si, do seu funcionamento. Quando você cria um mecanismo financeiro que não passa pelo sistema americano SWIFT de bancos, que seria provavelmente uma TED ou um DOC, alguma coisa que possa entrar dentro da rede que os Estados Unidos controla de funcionamento dos bancos na sua parte de software, né, ou seja, do funcionamento por trás, né, daquilo que a gente vê, que é onde eles controlam e fazem as pressões financeiras, como fizeram, por exemplo, na Rússia e em outros países, eles cortam o país do sistema SWIFT como mecanismo de pressão, de retaliação, etc. Os Estados Unidos perdem com isso um mecanismo de punição e de controle e também, obviamente, tudo isso que o Marco Rubio disse também de verificação de crimes, lavagem de dinheiro, caminho de tráfico, etc. Tudo que a gente sabe que deve ser verificado e que os Estados Unidos têm o maior interesse nisso. Mas eu acho que, além disso que o Marco Rubio falou, existe o mecanismo político de pressão em caso de, por exemplo, o Brasil, vamos dizer que descambe e vire uma Venezuela totalmente, porque já o é parcialmente, mas ele totalmente, ele queria sancionar o Brasil, você começa a perder as cordas, por assim dizer, do sistema financeiro brasileiro. Então eu acredito que a principal objeção deles é que eles não conseguem olhar o que está acontecendo, né? E eles estão acostumados a influenciar, e de fato eu acho que tem que ter uma certa mão nisso, porque eles têm a moeda mais forte, eles garantem o comércio internacional por meio da sua frota marítima, eles são os principais compradores do mundo, eles que dão as tecnologias, eles que mais ou menos garantem a paz mundial, ou seja, assim, vamos dizer, alguém tem alguns direitos assim, né, que faz tanto bem, né? Então, mas porém, eles também têm que exigir uma contrapartida, que seria esse mecanismo de checks and balances internacional, vamos dizer assim. Então, não sei o que vocês pensam disso, mas assim, a meu ver, existe toda esta coisa do tipo, pô, nós estamos perdendo o controle do sistema financeiro brasileiro. Pode ser que isso no futuro funcione para criar a parceria com a China naquela ideia de romper com a estrutura do dólar e criar uma outra moeda, ou então fazer com que o yuan chinês seja a nova moeda do BRICS, etc., que foi, inclusive, fala do Lula, né, há uns anos atrás, e que, inclusive, ensejou muitas críticas do governo americano. Então, essa saída do mercado brasileiro, da trama internacional que os Estados Unidos controlam do ponto de vista financeiro, né, vamos dizer, muito mais de base, eu acredito que está por trás desta, entre aspas, implicância com o PIX. Eu não acho que seja apenas uma implicância, tem uma coisa muito maior por trás. Ivan, como a seção 301 ela foi mencionada no noticiário europeu, algum governante, até porque o Donald Trump, sempre que ele aplica alguma sanção ou algum
algum tarifaço em algum país, ele meio que coloca no megafone para se tornar uma coisa pedagógica, né? Para os outros países e para o resto do mundo. Ivan? Então, Ana, a gente teve a cobertura, né, da imprensa. Os governos aqui, por enquanto, não se pronunciaram a respeito da aplicação da seção 301 ao Brasil e das tarifas. Agora, a gente teve uma cobertura muito focada, por exemplo, nas declarações do secretário Rubio, dizendo que o ego do Lula foi responsável pelas tarifas e que o Brasil não negociou, né, o governo brasileiro, com boa fé com os Estados Unidos. E veja bem, eu entendo essa declaração do Rubio e a gente já vai entrar nela. Então, de base, a cobertura foi essa. Agora, o que é a seção 301 na sua gênese? Do ponto de vista americano, eu entendo a existência da seção 301. Recentemente, o próprio Rubio declarou o seguinte: você quer ter os benefícios de integrar um mercado, o maior mercado do mundo, ou seja, os Estados Unidos, você quer ter o benefício de ter o seu produto, né, ali nos Estados Unidos, você também precisa cumprir certas obrigações para que você tenha acesso a esse mercado. E a seção 301 é a ferramenta que os Estados Unidos implementaram na década de 70, como disse o Flávio, justamente para monitorar que essa balança esteja correta, mas não a balança comercial. Eu lembro em julho, a gente viu cada aberração jornalística, porque a balança comercial é favorável aos Estados Unidos, logo então não precisa aplicar a seção 301. Não é disso que se trata, números, mas é de coerência e de accountability, que não é o caso que a gente tem no Brasil, né? Então, esse é o ponto. Agora, indo para a questão do PIX, como o Bernardo mencionou, nós estamos falando aqui também, desde outubro, novembro do ano passado, o comércio mundial, ele é baseado nas rotas marítimas. Quem controla as rotas tem o controle do comércio, etc. Estamos vendo uma guerra por conta de uma rota, o Estreito de Hormuz. E além dessas rotas comerciais marítimas, nós temos o quê? As rotas financeiras. E os Estados Unidos estão interpretando o PIX como, opa, peraí, nós temos as rotas aqui mapeadas, a gente sabe quem está fazendo o quê, quem está comprando de quem, então nesse caos a gente consegue manter uma ordem. E aí aparece uma rota alternativa que impede, justamente como o Bernardo disse, de monitorar se está tudo indo bem. Então somos dois, Bernardo, eu vou votar com o relator, porque eu entendo o ponto de vista americano. Na minha opinião, Ana, qual foi o erro? Lá em julho, quando a seção 301 foi aplicada, a comunicação de como isso na população brasileira. Óbvio que o governo Lula contou com um consórcio da mídia no Brasil para dizer os Estados Unidos, como fala o Lula, estão atacando o PIX, quando, na verdade, o que o governo americano está dizendo é o seguinte: ok, o PIX existe, nos ajude a entender o PIX e, quem sabe, até melhorar ele, integrar as empresas americanas, para que a gente possa, então, integrar o PIX nessa malha de rota financeira que existe no mundo. Só que isso não chegou de maneira correta na população do Brasil e deu essa impressão, então, de que os Estados Unidos queriam fechar o PIX. Por qual motivo os Estados Unidos gostariam de encerrar o PIX? Pelo contrário, é mais um elemento ali a ser integrado. O cartão de crédito, ele foi introduzido, se não me engano, na década de 50, 60, antes não existia. Daqui 10 anos a gente vai ter outro meio de pagamento, etc. Sempre vai estar evoluindo e vai ser sempre integrado aí nessa malha internacional. Faltou, na minha opinião, melhorar essa comunicação de como apresentar essa questão para a população, tanto brasileira quanto americana, que obviamente é de interesse da população americana saber como a seção 301 foi aplicada, né? E tem também, a gente tem que levar em consideração que a gente sempre fala da ONU, da OTAN, e a gente tem que colocar a própria OMC, que a gente sabe que nunca vai pesar para os americanos, vai sempre pesar contra os americanos. Eu estava vendo recentemente, acho que semana passada, as decisões da ONU, coisa assim de 85% contra o que os Estados Unidos defendem. Então, a gente sabe que tem uma coisa
anti-imperialismo, Yankee, aquela bobajada toda. E tem a agenda America First, né, do Donald Trump, que até meados de 2027, eu fiquei chocada com o número, ele vai trazer de volta para os Estados Unidos e infraestrutura e investimentos na reindustrialização dos Estados Unidos 11 trilhões de dólares. Ou seja, é a geração, né? Muita gente fala que o governo é que gera emprego, a gente sabe que dinheiro, recurso governamental não gera emprego. Os Estados Unidos, o Donald Trump está fazendo exatamente o oposto, trazendo o investimento privado para dentro dos Estados Unidos para essa economia rodar. Quer completar, Ivan? Um tweet. Quando o presidente Trump fala que nós estamos na era de ouro dos Estados Unidos, na Golden Age, é desses 11 trilhões que ele está falando. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.